noite. É com alegria e satisfação que estamos dando início ao programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. E hoje no nosso programa nós temos duas convidadas aqui. A doutora Alessandra Algarinha, aqui à minha esquerda. Ela é fiscal curadora da Fundação Podemos, também relatora do Conselho de Ética, do Diretório Nacional. Ela é multidisciplinar na área, principalmente na área jurídica, não é, doutora Alessandra? Você que está dizendo aí, temos boas amigas, né? Como é bom ter amigos, né? Exato. E hoje nós vamos falar de uma pauta super importante. Você que é advogado, deve estar muito feliz com a lei Custa Zero. Então nós vamos estar comentando aqui o que é, o que benefícios traz a todas as advogadas e os advogados e as pessoas comuns também, não é, Alessandra? Verdade. E também aqui ao meu lado tem uma convidada também muito especial, que é a neuropsicóloga Fran Nascimento. Prazer em recebê-la aqui no Arquétipo. Prazer é todo meu, Xen. Prazer, e vamos conversar. E no nosso momento de destaque, nós teremos o Gil Santana, que nós estamos no programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura, e o Gil Santana pode deixar sua casa, seu apartamento, sua empresa, sua indústria muito mais bonita, com pinturas especiais e outras coisas. E no momento de destaque, ele vai falar de uma coisa também muito importante. Ele já tem uma boa equipe de 15 pessoas, mas ele precisa mais 15. Quem sabe se conhece alguém que está querendo trabalhar e tem essa oportunidade aqui no nosso programa. Né? Vamos embelezar as casas, deixar mais bonitas, apartamentos e tudo mais. Bom, Alessandra, vamos começar você dizendo como nasceu a ideia do projeto Custa Zero. Bom, primeiramente quero agradecer muito a acolhida, o convite. Você sempre muito gentil, sempre me recebendo com muito carinho aqui na rádio. Boa noite para todos os que nos ouvem nesse friozinho de São Paulo, né, Fran? Sim. Noite gostosa nessa cidade que eu tanto amo, minha cidade de nascimento, sou paulistana da Gema e sempre sabadão, né, Xene? Sábado à noite. Agradecer também o Tomás, que aqui nos recepciona, o Gil, que está aqui com a gente também, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E falando no Gil, hoje ele não vai falar sobre das pessoas que ele quer dar oportunidade de trabalho, mas ele vai falar também de um grupo muito importante que faz um trabalho interessante, que é o Motoclube Insanos. Quem não sabe vai ficar sabendo o que é. Todo mundo conhece, com certeza. Mas o projeto Custa Zero para a Advocacia em Ação de Cobrança de Honorários surgiu de um apelo dos advogados, não só do nosso estado de São Paulo, mas do Brasil. Eu que sou advogada já há muito tempo, eu não vou dizer quanto, para vocês não descobrirem a minha idade, né? Então não vou dizer há quanto tempo, viu, Fran? Mas somos mais de 500 mil advogados só no estado de São Paulo. E curioso, eu quero fazer um adendo aqui, Xene, que você sabe, eu também sou presidente estadual do Podemos Mulher do estado de São Paulo. Lidamos aí com a questão da inserção da mulher na política. E quando a gente fala dessa questão da inserção da mulher nos espaços de poder, a advocacia não é diferente. Porque a advocacia lá atrás, há uns anos atrás, era uma profissão predominantemente machista. Você pensava em advogado, já vinha em mente um homem, né? E depois de muitos anos, hoje, nós somos número maior de advogadas do que de advogados no nosso estado de São Paulo e no Brasil. Então, hoje somos mais advogadas do que advogados. Isso é muito bom. Agora, a importância é o seguinte, porque não é ser mais, mas a questão é o seguinte, o olhar, a forma de pensar e ver feminina é diferente. Não? Sem dúvida. Então, se conjugar os dois, nós podemos ter um trabalho ainda melhor. Sem dúvida. Né? Porque a mulher tem uma sensibilidade a mais. Sensibilidade, né? A mais, né? Ver ângulos que o homem tem outro direcionamento, outro tipo de posicionamento, e futuramente a Fran pode vir aqui conversar sobre isso. Ela é neuropsicóloga. Também. Né? Então, pauta não
falta, viu, Pauta Sheila? não falta. Aqui no arquétipo tem os espaços para todas as pautas. Mas foi assim muito bom conseguir aprovar essa lei, né? Então assim, eu fiz esse parênteses aí só para fazer essa estatística, né? Porque é uma estatística interessante. Porque quando se pensa em advogado, geralmente você pensa numa figura masculina, né? E antigamente eram raras as advogadas. E hoje nós somos um número maior que os homens, tanto no nosso estado de São Paulo, que somos mais de 550 mil advogados, só no nosso estado de São Paulo, somos um número maior de mulheres advogadas, tanto no estado de São Paulo como no Brasil. E o Custa Zero surgiu, eu como advogada também, minha formação, de uma necessidade de o advogado não pagar para receber. Era corrigir uma injustiça. E o que é isso? Que um cliente que não pagava o advogado, ele teria, para entrar na justiça, para cobrar aqueles honorários do trabalho que ele executou, ele teria que pagar custas judiciais. Então, pagar para poder receber. E por exemplo, nós estávamos conversando antes de entrarmos no ar e eu levei um susto, porque eu falei assim, bom, mas qual é esse percentual? Não é? Então, uma ação de 100 mil reais, qual o valor dessas custas? Aí eu fiquei quase que para trás, porque o valor são 20%. Depende da causa, Não, né? sim, mas é aproximadamente isso, né, que você falou. Então, assim, era um custo que o advogado teria para ele poder receber. Então, para corrigir essa injustiça, a nossa deputada federal Renata Abreu entrou com o projeto de lei 4538/21 e eu tive a honra e o prazer de levar esse projeto para conhecimento dos colegas advogados. Visitei mais de 78 OABs no estado de São Paulo. Agradeço todos os presidentes de OAB que me receberam com muito carinho e fizeram uma movimentação para termos mais assinaturas de apoio à aprovação desse projeto de lei. Fui bem recebida por todos os colegas, assim como os presidentes de OAB do nosso estado de São Paulo, não mediram esforços para divulgar, para colher assinatura. Nenhum teve oposição, até porque é um projeto que jamais teria oposição dos colegas, né? É um projeto que nos beneficiava. E aí chegamos ao número de mais de 10 mil assinaturas e fomos a Brasília com alguns presidentes de ordem, junto com a nossa deputada federal Renata Abreu, entregar este projeto de lei e pedir para ser pautado. Então, entregamos pessoalmente lá em Brasília, num ato no começo do ano passado, para o Arthur Lira, para esse projeto ser pautado, ser aprovado e virar lei. E para nossa alegria, depois de muito movimento da própria classe que se uniu a favor do projeto, nós temos o projeto aprovado hoje de número 15.109/2025. Hoje é uma lei aprovada para nossa alegria da nossa deputada federal Renata Abreu. É muito importante isso, porque veja, o advogado vai e defende a causa do seu cliente. Ganha a causa, mas perde o seu honorário. Quer dizer, não é muito justo isso. Quer dizer, era uma coisa que era uma injustiça que estava sendo feita contra os advogados que defendem a justiça. Exatamente. Né? E eu fiquei muito feliz de saber isso. Fiz questão dela vir contar para todos nós como é que funciona, como é que é, porque as coisas têm justo. Aqui você sabe que, vocês que nos acompanham há 28 anos, vocês sabem que a base do programa é o Feng Shui, uma filosofia, ciência milenar, que busca o quê? O equilíbrio e a harmonia. Então, dentro do judiciário, existia essa injustiça que foi corrigida. Então, é uma coisa que, não é? Porque era uma injustiça, eu acho que a palavra que entra aí seria injustiça. Então, isso é importante saber. Quem tiver curiosidade, você que está estudando direito, que tem muitas pessoas que estão estudando direito, que estejam nos ouvindo, o número da lei é 15.109/2025. É isso mesmo? Exatamente. Hoje é lei aprovada, lei federal aprovada há aproximadamente 2 meses. É muito recente, mas graças a Deus conseguimos aprovar no Congresso, no Senado, foi para a sanção do presidente da República, foi sancionado e hoje temos a lei a favor da nossa classe, a favor da advocacia no nosso estado de São Paulo e do Brasil. E quando a gente fala em defender a advocacia, Sheine, a gente fala em defender a sociedade.
porque não existe uma sociedade plena sem o trabalho dos advogados, que coloca tudo em harmonia, como você estava falando em harmonia, Exato, né? O defensor da justiça, é o defensor dos direitos. E eu falei do Fonseca da questão do equilíbrio, porque inclusive qual é o símbolo do jurídico, da justiça? É uma balança. Que mede o quê? O equilíbrio. O equilíbrio. O equilíbrio, por isso que eu quis falar. Então, é um tema muito importante, porque para a sociedade ter um equilíbrio, ela tem que ter justiça. Sem dúvida. E falando em justiça, que eu considero um assunto que é jurídico, que está numa discussão, essa questão do INSS. Que eu raramente falo esses assuntos aqui no programa, mas é uma coisa que realmente me doeu muito, porque, veja, pessoas do interior do Nordeste, pessoas humildes, idosas, algumas pessoas doentes, né? E que roubaram milhões. E quando eu estava vindo para cá, eu vi uma fala do Ratinho, nosso colega de comunicação. Sim. Falando, e ele falou uma fala muito importante, porque agora estão pedindo para que os idosos que foram roubados absurdamente, que eles têm que dizer se eles aceitaram, se eles deram aceite nesses empréstimos, nessas coisas. Veja, se nós temos um sistema organizado, quem tem que saber isso é lá o INSS. Pois é. Porque uma coisa que o Ratinho, inclusive, colocou, ele disse o seguinte, eles nem sabem mexer, nem tem celular. Infelizmente. Nem tem celular, eles não sabem mexer em aplicativo. Como é que eles... Entre no aplicativo e diga se você autorizou ou não. Então, isso aí... Eu vi, inclusive, Shane, esses dias, algumas reportagens, porque todos os noticiários estão falando sobre o tema, né? E eu vi, inclusive, Fran, não sei se você viu os noticiários falando que quem estava ajudando o pessoal, né, os idosos, eram os netos. Os netos que estavam entrando no aplicativo, porque essa garotada entende mais que a gente, né? Com certeza. Então, os netos estavam entrando, ajudando os avós a resolverem essa questão. É uma coisa, assim, lamentável isso, né? E eu fico pensando, né, você como neuropsicóloga, essas atitudes que são públicas, gigantescas, como nós poderíamos psicologicamente chamar pessoas que têm esse comportamento? Olha, Shane, assim, a grosso modo, né, a gente pode avaliar como um tipo de perversão. Você abusar num nível atroz, assim, de pessoas idosas, a maioria delas que não tem acesso, né, a tecnologia, a outros conhecimentos. Dúvida. Então, é um comportamento muito atroz. Eu considero, a grosso modo, é óbvio que a gente está falando aqui, um comportamento perverso mesmo, com um tom perverso. Né? Mas tem algum... Porque, veja, é muito doentio. É nesse nível, assim, a perversão na avaliação como algo doentio, num sentido bem pejorativo da coisa. E essas pessoas para mim, são pessoas altamente desajustadas, porque terem coragem de fazer isso e num tamanho, num volume gigantesco, porque a aposentadoria... Se me permite, vai baixar advogado aqui. Para mim, são criminosos, é isso que eles são. São criminosos. Exatamente, porque pensa bem, esses idosos lá do fundão do Norte e Nordeste, eles recebem uma aposentadoria desse pequenininho para sobreviver. Agora, se a questão alimentar é sobrevivência, né? Nós sobrevivência. Estamos falando de sobrevivência. Sobrevivência. São pessoas que não têm conhecimento, não têm dinheiro, não têm condição e veja, e querem agora que eles digam sim ou não. Quer dizer, eles nem sabiam que estavam sendo roubados, gente. Sequer sabiam. Então, o que você falou, nós estamos lidando com perversão mesmo. Uma perversão de criminosos. É uma coisa assim lamentável, não é? Lamentável. Lamentável. Né? Lamentável. E isso traz um grande desequilíbrio. E são as pessoas mais vulneráveis, né? Mas são pela a questão social, cultural, da idade, da saúde. Saúde, principalmente. Passou matéria na CNN, por exemplo, de idosos que agora os parentes, né, ele nem tinha visto,
o idosinho não consegue sair da cama sozinho. Agora querem que ele vá até o banco para justificar. Muitos Gente, são acamados, é verdade. então, as palavras do Ratinho, que eu até vou elogiá-lo realmente, porque ele falou, escuta, quem tem que identificar e fazer? Porque querer que eles façam isso, estão ganhando tempo. Sim. Né? É Mas toda uma estratégia, né, por trás disso, para que as Fala pessoas... um pouquinho mais alto. É toda uma estratégia por trás disso, né? A gente vê ao grosso modo, mas existe uma estratégia, até psicológica mesmo, né? De acalmar os ânimos, de encontrar estratégias diversas para justificar uma coisa ou outra, ou tentar justificar. O injustificável, né? O injustificável. Justificar o injustificável. Então, eu acho que, nesse caso, aqui eu tenho uma advogada e tenho uma neuropsicóloga, então me ajudem aqui. É o seguinte, eu acho que tem que haver um movimento da sociedade. Sem dúvida. Sabe? De cobrar e de parar de fazer o povo de idiota. Quer dizer, agora a obrigação de resolver o problema de quem foi roubado? Gente, o que é isso? Quem foi lesado que tem que fazer prova? Agora você falou, porque tem que fazer prova nos autos da culpa, né? Agora, quer dizer... Tem que provar que eu não sou culpada, eu tenho que provar que não fui eu que autorizei. Né? Eu sou lesada, ainda tenho que provar que não fui eu que autorizei. Quer dizer, é muito, muito absurdo isso, não é? Então, eu acho que realmente a sociedade brasileira tem que se manifestar de alguma forma para não apoiar isso. Porque você imagina, em regiões que eu vi na TV, por exemplo, regiões muito pobres, que não têm recursos. Quer dizer, para ele poder ver qualquer coisa no banco, ele tem que ir para outra cidade, porque na cidade que ele mora não tem... nem tem banco, não tem nem agência. Entendeu? Então ele tem que pegar... Isso não é só no Nordeste, não, gente. Aqui no nosso estado de São Paulo tem muitas cidades. Você que viajou o estado inteiro conhece bem, né? Não tem agência bancária. São cidades pequenas, cidades simples, de pessoas que moram, inclusive, no entorno, nas áreas rurais. Né? Por exemplo, lá em Cananéia, onde eu morei, tem a parte continental de pessoas que têm que pegar um barco para poder vir para a cidade, para poder ir no banco. Então, não é tão veja simples, o absurdo da situação e que se vai a público, vai na área de comunicação, no rádio, na TV, pedir para noticiar isso, pedir para essas pessoas, esses idosos, saírem do seu cantinho, que eles têm dificuldade para andar, têm dificuldade para falar, gastar o seu dinheirinho, porque ele vai ter que ter uma condução. Sem dúvida. Para ir até o local. Pois aí, como você falou, no caso, no caso fosse Canané, teria que pagar um barco. É de graça? Não é. Ele teria que ter custas, né? Exato. Ele vai ter um custo para atravessar. Deslocamento, claro. Para chegar lá. Como em muitas cidades do nosso estado e do Brasil. Né? Eu estou falando uma realidade do estado de São Paulo que eu conheço, mas tem as realidades de todo um país, né? de lesionar os mais vulneráveis. É isso que deixa a gente indignado. Não, e outra coisa, sabe o que eu fico pensando, gente? Esse processo, que nós saibamos, começou em 2023, mas será que é só de 2023 para cá? Vamos ver a hora que puxar esse iceberg aí, se não é só uma ponta, né? Então, é assim, eu fico pensando, como que... porque nós estamos falando hoje em direito, né? As advogadas estavam sendo injustiçadas nessa cobrança das custas e agora estão isentados. Né? Foi feita uma justiça. Agora, para esses idosos que, ao longo de, no mínimo, quase 3 anos, foram lesados. Porque não adianta só devolver o dinheiro que foi roubado. Sim. Vão devolver com juros e correção, porque quando a gente pega alguma coisa no banco... Tem dano moral, tem dano material. Emocional, né? Emocional, muitas vezes. Dano emocional, psicológico. Os resultados emocionais dessas questões. Exatamente. Então, agora, eu queria falar... a maioria deles tem muito... A maioria, digo que não, mas muitos dos nossos idosos são acamados. A maioria tem dificuldade de locomoção. Eu vi na TV, realmente então, assim, tem, realmente. Agora, para a gente suavizar um pouco o nosso programa, no Feng Shui, as cores têm muita energia, trazem alegria, bem-estar, beleza, sofisticação. Né? Está aqui conosco no nosso estudo o Gil de Santana,
que ele, além de falar sobre que ele está contratando 15 pessoas para complementar a equipe dele, ele vai falar de um assunto que ele ainda não falou aqui no programa, que é a Motoclube Insanos, que fazem um trabalho muito bonito, que é um problema sério que nós estamos nos hospitais com a falta de bolsas de sangue. Então, nós precisamos de doadores. Entra aqui na conversa. Dá licença, pessoal. Hoje. Tudo bem, Gil? Bem-vindo. Obrigado, Xênia. Passar Então, aqui o microfone Opa. para ele. Pronto. isso. Então, Já tem a voz forte, mas o microfone é Verdade. sempre ajuda. Nós estamos nos nossos minutinhos finais do programa, Gil. É que esse assunto Passa aqui... rápido, né? Vou. Nós temos que aumentar para 1 hora o programa. Gil, eu gostaria que você falasse rapidamente. Você está precisando de 15 pessoas para complementar a sua equipe Exato. de pintura. Pessoas Pintura profissionais que já estão na área e quiser também fazer parte da minha equipe, a gente dá treinamento, prepara você para o mercado para poder atender a clientela. E é só me chamar lá no Gil de Santana no Instagram, tá certo? Que eu passo maiores informações. Isso é muito importante, gente. Se você não Olha, sabe... ele capacita primeiro. Exato. Porque ele quer manter o nome da empresa dele. Exato. Porque ele está com muito trabalho O e profissional precisa... primeiro ele é capacitado. Isso, pra nós depois temos uma entrar no equipe de mercado. 15, estou formando a segunda agora de mais 15 pessoas, né? Se você quiser fazer parte, Isso. bora. Então é você só entrar no Instagram dele. Que Pode é mandar arroba... lá no direct lá. Isso. Qual- Arroba Gil de Santana com 2 T's. Exatamente. E outro assunto interessante, que ele faz parte do Motoclube de Insanos, e eu gostaria de falar do trabalho que vocês fazem quanto à doação de sangue, que é tão importante. Maravilha. Vamos estar fazendo agora, gente, doação de sangue. E não é só nós do Motoclube, não só nós integrantes. Então a gente vem divulgando isso porque nós temos um chamado, uma missão. Uma vez por ano nós fazemos isso e todo mundo se ajunta para tal ação, tá certo? Só que nesse momento os hospitais estão zerados de sangue. Então é um pedido deles para nós e nós encaramos isso como uma missão. Então dia 31 agora, a partir das 8 horas da manhã, vamos fazer doação de sangue, todos os insanos, tá? E você de casa que também quiser fazer parte disso, olha só esse dado que legal. Uma simples bolsa de sangue pode salvar 4 vidas. Você pode estar salvando vidas de pessoas que realmente estão precisando de sangue, cara. A gente a tem vida pra da dar e pessoa às vender, vezes está dependendo desse sangue, gente. Não é? Então, é importante. É um ato de amor, né? É um Exato. ato de amor, é um ato de amor. Os insanos estão em 67 países, tá certo, pessoal? A gente faz 84 ações de doação, 84 ação social por dia, diariamente. Seja lá para os animais, nos asilos e tal. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre os insanos, pode me chamar lá no direct também. Gil de Santana, que eu também explico um pouco mais como funciona, tá bom? Exatamente. Então, minha gente, Gil, eu te chamei e a semana que vem a gente fala de novo, porque realmente os hospitais estão com carência de sangue. Muito tá obrigado certo? aí pelo convite, Xênia. Não, é um prazer noticiar algo assim tão importante, porque nós estamos com os hospitais lotados aí e sem sangue. Então, é emergencial. Tínhamos que falar hoje, né, gente? Com certeza. Com certeza. Bom, só para finalizar, que nós temos só mais 60 segundos, é o seguinte, como eu gostaria de convidá-la, foi uma honra a Alessandra trazê-la. Eu gostaria que você participasse do nosso programa, mas numa frase definisse o que é neuropsicologia. Então, a neuropsicologia... Fala um pouquinho mais alto. A neuropsicologia, ela é uma linha da psicologia, né? É uma especialização. No caso, é o que a gente... Qual a nossa vertente? Nós analisamos, né? Hoje nós temos muitas patologias, os casos através da avaliação cerebral, mas somado à emocional. Então, quando eu vou avaliar um paciente, eu não avalio somente a parte emocional, nem somente a parte cerebral. Então, é uma junção das duas coisas, né? Eu também sou psicóloga clínica e é o meu ponto. Então, quando eu estou com um paciente, eu estou atendendo na minha linha, que é essa observação. Como é o funcionamento cerebral daquele paciente e também o funcionamento emocional. Então, é a parte psicoemocional, mas não tem nada a ver com a parte neural. Também. Também é uma soma das duas coisas. É a parte psicológica e também a parte neurológica. Certo.
E assim, só para falar para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, quando você vier ao programa, nós vamos falar qual o assunto primeiro que você gostaria de falar com eles. E vocês também podem sugerir no @abreushane, tá bom? Ótimo. Eu prefiro que o público opte aí pelo que eles gostariam mais de saber nesse momento, né? Eu acho que temos muitas pautas a falar, nós estamos vivendo muitas dificuldades. Assim, em psicologia, qual é a sua dúvida? Qual é o seu assunto? Você acha que você precisa de um apoio de um terapeuta, de uma terapeuta, não é? Então é isso. Gente, eu me desculpo, o meu programa é pequenininho, como é petit, A gente mas só é de amor de agradece. coração. Maravilhoso. Alessandra, parabéns pela Imagina, vitória, por amor. esse projeto maravilhoso que vai ajudar muitas advogadas, Parabéns à muitos nossa deputada advogados. Renata Abreu, agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida também deixo aqui rapidinho o meu @Alessandra com 2 S, Algarin, ALGARIN com N de navio. Será um prazer tê-los lá na minha rede social também. E vamos combinar de você vir. Vamos. Tá Bora. certo? Será um prazer. Ok. Boa noite a todos. Obrigada, Gil. Eu que agradeço. Tá? Então, a semana que vem vamos falar de novo. Pessoal, já sabe, vê um hospital perto da sua casa, você está saudável, tem condições acima de 50 quilos, não é isso? Tem que ter acima de 50 quilos, que você será muito bem-vindo e você ajudará a vida de muitas pessoas, né? Se sentirem melhor ou até salvar vidas. É isso aí. Gente, eu quero desejar um ótimo final de semana, que você dê muitos abraços, receba abraços, porque são fluidos bons, que vão te trazer energia boa. É muito bom, né? Dá um sorriso, um abraço, faz também. Então, um ótimo final de semana para você começar a semana com a sua energia lá em cima, com tudo o gás que você precisa para conquistar o que deseja e merece, com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Tomás, pelos trabalhos técnicos. E estou esperando por vocês no próximo sábado, às 19h30, comigo, Sheine de Abreu, aqui no Arquétipo. Muito obrigada e até lá.